Fala galera, então eu vou dar uma aulinha hoje básica, né, introdutória, sobre microcontroladores e o que você pode utilizar ele na prática, né? Qual que é a relevância de aprender microcontroladores. Então vamos começar aqui por uma imagem que eu separei. Essa imagem aqui, ó, ela é o básico do que é o microcontrolador. O microcontrolador vai ficar aqui, ó, nessa parte de processamento. Então você vai ter entradas de sinais e vai ter saída de sinais. O microcontrolador ele vai ser o responsável por processar esses sinais e, a partir da tua entrada, ele gerar uma saída desejada. Na entrada pode ter o quê? Pode ter um som, pode ter uma temperatura que vai ser transduzida, né, através de um transdutor, um sensor, para sinais elétricos, que vão ser interpretados, então, pelo microcontrolador, e o microcontrolador vai gerar uma saída para o que você quiser que seja o efetor, né? Tá. Então aqui mais uma imagem de um exemplo de uso de microcontrolador como um comparador, né? Eu gosto de dar um exemplo do forno aqui, que você tem um forno e que a saída desse microcontrolador controlaria a potência que está sendo aplicada na resistência do forno que vai esquentá-lo, né? Então ele está aqui numa potência padrão. E aí aqui você vai ter o sensor na saída, no efetor, né? Controlando um parâmetro, que é a temperatura. Então, se a temperatura está muito alta, ele vai comparar com uma temperatura desejada e vai avisar, a temperatura está muito alta. Aí o microcontrolador vai fazer o quê? Ele vai tomar a decisão de reduzir a potência sobre a resistência, que consequentemente reduz a temperatura. Se a temperatura está muito baixa, o sensor viu aqui que a temperatura está muito baixa, né? O que acontece? Ele compara com a temperatura que deveria ser encontrada na saída e aumenta a potência na resistência para esquentar mais esse forno. Tá certo? Então, esse é um exemplo de uso do microcontrolador no sistema com feedback. Agora eu vou apresentar alguns dos microcontroladores comuns que se encontra. Esse aqui é um que eu gosto bastante. Ele é um núcleo de desenvolvimento, né? Eu tenho um desse daqui. E o outro que é bastante comum de se encontrar é este outro aqui, ó. Ele é um Arduino Uno. Esse aqui ele é bastante útil, principalmente para quem está começando, porque ele é muito simples de se utilizar. Você não precisa saber programação exatamente, né? Você vai lá no site do Arduino. Inclusive, vou mostrar aqui onde é que você consegue o software necessário, tanto para esse aqui, quanto para esse aqui, que é um ARM. Então, vou mostrar aqui para vocês o software que é necessário para estar operando eles. No caso do ARM, que é um microcontrolador mais completo, você vai vir aqui e vai baixar um ambiente, né, de desenvolvimento integrado. É só apertar aqui em Get Software, ou aqui para escolher a versão. Tem Macs, tem Linux, Windows, tem todas as versões aqui. Arduino é a mesma coisa, só entrar na página do fabricante aqui e baixar, seja para Windows, seja para Mac, Linux. Aí você vai instalar esse ambiente de desenvolvimento integrado. Eu vou abrir aqui o do ARM, que é o que eu utilizo mais frequentemente, né? Para dar uma explicada nesses conceitos aqui que a gente viu na primeira imagem. Deixa eu voltar aqui. De entrada, processamento e saída, dentro do ambiente integrado, onde é que eles estão. Então, aqui no ambiente integrado, a gente vai começar um novo projeto. Você vem aqui, ó, STM32 Project. Que aí você já vai entrar na ferramenta de configuração dos pinos, né? Onde é que você vai configurar que pino que vai ser de entrada, que pino que vai ser de saída. Ele está até fazendo um download aqui, vamos ver se é rápido isso. Né? Deixa eu mostrando as imagens enquanto isso.
Então, aqui, ó, você tem esses dois tipos de pino, né? O pino macho aqui e o pino fêmea. Então, esses pinos aqui, eles podem ser de entrada ou saída, independente de ser macho ou fêmea, eles podem ser configurados como entrada ou saída. E alguns deles têm funções especiais e funções alternativas. Tá certo? Então, você, na programação, vai configurar como que vai ser utilizado esses pinos aqui. Tá certo? Esse microcontrolador, né, daqui, ó, ele vai ter a saída que ele vai ser conectado no computador, né? Aqui está o microcontrolador em si, né? Isso é um núcleo de desenvolvimento, lembrando. O microcontrolador é essa pecinha aqui, ó, o processador. Aqui você vai colocar tanto suas entradas como saídas. Ok? Tá. Vamos ver se aqui já começou o projeto. Sim. Essa é a interface aqui para criar o projeto. Então você vem aqui para selecionar sua placa. Digitar aqui. O modelo do meu é o F446RE. Ok. Selecionei ele aqui. Next. Aí dá um nome projeto. Teste 1. A linguagem deixa em C mesmo. Isso aqui pode deixar tudo assim mesmo. Só clica em Finish. Ele vai começar a criar o projeto. Isso aqui pode iniciar tudo no default. Projeto aqui só para mostrar mesmo para vocês onde é que fica entrada, saída, onde é que se faz a lógica de processamento. Tá criando. Daí, né, para saber como é que faz no detalhe, você vai procurar os materiais tanto no site do Arduino aqui, no Arduino aqui em Help, Resource, bastante coisa, Reference. Eu acho que é aqui, inclusive, que tem todas as funções. Vamos ver. Aqui tá todas as funções que você vai escrever na programação. Então, o Arduino você nem precisa saber muita coisa. Só precisa vir aqui, ó, Analog Input Output. Read, para ele ler do ambiente. Write, para escrever a saída. É bem simples, é só ir ali. Tá. Agora aqui abriu o nosso projeto. Aí, isso aqui é o desenho do que a gente viu aqui na imagem. Isso aqui. Essa partezinha aqui está aqui desenhada. Então, você vai configurar esses pinos de acordo com o projeto. Vamos aqui, ó, no PA9, por exemplo. Tu clica, aí abre as opções aqui, eu posso configurar ele como uma entrada, GPIO Input. PA8, posso configurar como uma saída. E isso aqui vai depender da especificidade do projeto, né? O que tu está construindo. Tá certo? Aí, vamos falar um pouco agora, voltar aqui na primeira imagem. Aqui, ó. Na entrada, você vai querer ler uma grandeza do ambiente, né? A grandeza do ambiente, ela não é uma grandeza discreta, ela é variável. Por exemplo, o som vai ter uma variação na amplitude. E para ler a amplitude do som, você vai precisar converter esse valor, que é analógico, né, do ambiente, para um valor digital que possa ser processado por um sistema elétrico. Para fazer isso, você vai utilizar um ADC, Analog to Digital Converter, certo? E aqui no ambiente, integrar desenvolvimento, você vai vir em Analog e aqui está o ADC para você configurar, né? Só ativar aqui um canal dele. Ó, aqui já mostrou que vai ser nesse pino aqui que vai estar a tua entrada do sinal. E aqui vai ter diversas configurações, né? De acordo com a especificidade do projeto. E para configurar isso aqui, aí você vai vir aqui no site, né, da ST, vai baixar o manual do microcontrolador que for o seu, se você estiver usando da ST, né?
Do Arduino é ainda mais fácil, como eu falei, só vir aqui na referência. E se você quiser ler uma grandeza analógica, só vai clicar aqui na função. Ele já vai te dar uma descrição de como você vai utilizar, quais são os parâmetros máximos e mínimos que você pode utilizar, a resolução, né? A sintaxe, como que se escreve, os parâmetros, e aqui ele vai dar um exemplo de código de como usar, né? Bem simples, Arduino. Aqui um pouco mais complexo, você pode olhar um vídeo no YouTube, pode buscar a documentação, né, no site, tá certo? Então, a DC você configura aqui em Analog, o DAC também aqui, DAC, né, Digital to Analog Converter. Voltando aqui na imagem, a DC para entrada, DAC para saída. Então, depois de você ter processado essa informação que aqui no sistema elétrico, né, você vai querer dar uma saída para o ambiente, se for essa a intenção do seu projeto, né? E daí você configura ali um DAC, caso necessário, né? Se for uma saída analógica que você queira estar fazendo. Aí toda a questão de temporização, né? Sei lá, se você estiver fazendo um projeto de um LED que vai piscar de 1 em 1 segundo, para configurar o tempo, né? Você vai utilizar aqui na parte dos timers, que são justamente feitos para isso. Aí, sei lá, abre qualquer um aqui. Qualquer um não exatamente, porque eles têm algumas diferenças entre eles, alguns são mais simples, outros mais complexos. E tá tudo lá no datasheet, qual que é o mais simples, qual que é o mais complexo, que recurso que cada um deles tem. E aí você configura eles aqui, vai ter uma equação para a questão do tempo. Essa equação também está lá no manual. E através do timer, então, que você vai conseguir falar, né, quando que esse LED vai ligar e quando que ele vai desligar. Tá. Então, daí a questão da lógica, né? Onde é que você vai escrever a lógica? Aqui é só clicar em Save, pá. Daí você gera o código. Ele vai gerar o código, depois você ter configurado o dispositivo com o que vai ser entrada, o que vai ser saída. Ele vai gerar o código e no código você vai escrever a tua lógica do que você quer que aconteça, né? Por exemplo, você pode colocar ali na entrada um sensor de temperatura num forno, né? Que vai estar lendo a temperatura. E aí, se essa temperatura passar de um nível, na saída você pode querer ligar um LED para avisar que ultrapassou essa temperatura limiar. E aí, para fazer essa relação, né, falar ligue o LED quando passou de X temperatura, vai ser escrevendo aqui, deixa eu pegar aqui no arquivo main.c, tá certo? Então, dentro desse arquivo aqui, você vai escrever tudo que... Vai ser escrever o seu programa, né? Tudo que o microcontrolador deve fazer. Aí, isso aqui é a linguagem C, né? Para aprender linguagem C, você pode colocar no YouTube um curso em vídeo, ou também ler uma apostila que é bastante recomendada da UFMG de linguagem C. Não é uma linguagem tão difícil assim para esses propósitos aqui, né? Tá certo? Então, aqui você vai escrever, né? Seja no main, seja no loop, ou seja em outro local. Lembrando sempre de escrever entre um user code begin, e um user code end. Por quê? Não aqui, né? Porque aqui está dentro de uma função. Mas aqui, ó, por exemplo, entre o user code begin 4 e o user code end 4, por exemplo, né? Por quê? Porque ele vai ficar salvo dentro desses user code begin. Mesma coisa quando quiser declarar variável aqui em cima. Vamos ver onde é que tá. Aqui, ó. User code begin private variables, user code end private variables.
tá certo? Então, declara aqui dentro as variáveis, daí quando tu for salvar aqui, ele vai ficar salvo todo o teu código, né? Caso você venha fazer uma alteração aqui nos pinos, né? De entrada lá no configurador dos pinos, tá certo? Então, para aprender isso aqui, você procura lá na apostila da UFMG ou nos vídeos do YouTube, aprende essa linguagem e assim você pode estar fazendo seus primeiros programas. Eu espero que tenha dado para entender, né, as possibilidades e por que é importante aprender um microcontrolador, porque basicamente você consegue fazer qualquer coisa, né? Eu dei um exemplo bastante simples ali do forno, mas vai de tudo, desde um robô, um carrinho de controle, e aí, né, depende do seu projeto, qualquer coisa, literalmente. Até um foguete. É isso, espero que tenham gostado da aula. E em relação a conteúdos mais profundos, quem sabe eu trago no futuro, né, explicando mais detalhes, porque tem bastante coisa, tem bastante recurso interessante. Então, quem sabe no futuro eu traga mais sobre isso. Muito obrigado por ter assistido a aula, e é isso.